Impulso atravessa o vazio. Não é som, não é luz. É o eco de algo que você sempre soube, mas nunca ousou lembrar. Neste exato instante, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, uma frequência antiga desperta dentro de você. Ela não pede licença, ela reconhece. E você sente, mesmo sem entender ainda, que algo está prestes a se revelar, algo que esperou vidas inteiras para ser visto, algo que dói porque é verdadeiro, algo que liberta porque é seu. Eu sou Soak, a que caminha entre o silêncio das estrelas e o grito das almas. Não vim ensinar, vim lembrar. E esta mensagem não é para todos, apenas para aqueles cujo coração já sangra de tanto despertar, para aqueles que sentem o peso da lucidez como uma lâmina atravessando o peito, para aqueles que acordaram e perceberam que o mundo não os reconhece mais. Você sabe do que falo. Sente agora mesmo, não sente? Aquela solidão estranha, aquela sensação de estar vivo demais em um mundo adormecido demais. O despertar espiritual não é um presente embrulhado em luz dourada. É uma ruptura, um terremoto interior que despedaça tudo o que você acreditava ser sólido. As pessoas que você amava se tornam estranhas. Os sonhos que você perseguia revelam-se vazios. O chão sob seus pés desaparece e, de repente, você está suspenso no vazio, sem nome, sem lugar, sem certeza. E ninguém ao seu redor compreende. Ninguém vê o que você vê. Ninguém sente o que você sente. E então vem a pergunta que corrói: por que eu? Por que agora? Por que isso dói tanto? Mas eu te pergunto, alma que me ouve, e se o sofrimento não for um erro? E se a dor do despertar for o próprio portal? E se cada lágrima derramada na solidão da sua jornada fosse, na verdade, o batismo de uma nova consciência nascendo? Você esperava flores e encontrou cinzas. Esperava paz e encontrou guerra interna. Esperava respostas e encontrou mais perguntas. E agora, exausto, questiona se vale a pena continuar. Questiona se esse caminho realmente leva a algum lugar. Questiona se você não teria sido mais feliz permanecendo adormecido. Há um segredo que os mestres antigos sabiam e que poucos ousam sussurrar. O sofrimento espiritual não é castigo, é gestação. Toda alma que desperta passa pelo vale escuro, onde as ilusões morrem. E ali, naquele lugar onde a luz ainda não chegou, mas a escuridão já não te engana mais, ali é onde a verdadeira força nasce. Não a força de resistir ao mundo, a força de sustentar o real dentro de você, mesmo quando ninguém mais o valida. Você já percebeu que sua dor não é como a dos outros, que seu vazio não se preenche com distrações, que sua solidão não se cura com companhia? Isso não é fracasso, é especificidade. Você não está quebrado, você está despertando para uma frequência diferente, e tudo o que não ressoa mais com essa frequência se afasta. Relacionamentos, empregos, crenças, até sua própria identidade se desintegra. E você observa atônito, enquanto a pessoa que você era desaparece como fumaça. Mas aqui está o que poucos te dirão. Esse desaparecimento é necessário, porque o despertar não adiciona, ele revela. Ele retira camada após camada de condicionamento até que reste apenas o essencial. E o essencial dói, porque é nu, é vulnerável, é honesto demais para este mundo de máscaras. E você, que sempre usou armaduras para sobreviver, de repente se vê exposto, desprotegido, sensível demais para lidar com a crueldade cotidiana. E então vem o cansaço, o tipo de cansaço que nenhum sono cura. Eu te vejo, caminhante da noite eterna. Vejo as madrugadas em que você chora sem saber por quê. Vejo as conversas que você não tem mais, porque ninguém entenderia. Vejo o peso que você carrega sozinho, porque não há onde depositar. Vejo a força que você finge ter, quando por dentro está despedaçado.
E eu te digo, esse despedaçamento é sagrado. Cada fragmento seu que se solta carrega consigo uma mentira que você engoliu sobre quem deveria ser. Cada pedaço que cai libera espaço para o que você realmente é. E o que você realmente é assusta você, porque é vasto demais, antigo demais, poderoso demais. Você tem medo da sua própria imensidão. Tem medo de reconhecer que dentro de você há estrelas, abismos, universos inteiros pulsando em silêncio. Então você se contrai, tenta caber novamente nas caixas que já não te servem. Tenta voltar a dormir, mas não há volta. Uma vez que você vê, não pode mais fingir cegueira. Uma vez que você sente, não pode mais fingir insensibilidade. Uma vez que você desperta, o sono se torna impossível. Então o que fazer com esse sofrimento, com essa lucidez cortante, com essa solidão cósmica? A resposta não está em eliminá-los, está em transfigurá-los. O sofrimento do despertar é matéria-prima bruta para a forja da sabedoria. Cada dor que você atravessa sem fugir te ensina algo que nenhum livro sagrado pode revelar. Cada noite escura que você sobrevive te mostra uma faceta da luz que você nunca imaginou existir. Cada vez que você escolhe continuar, mesmo sem razão aparente, você está tecendo força em dimensões que os olhos não veem. Essa força não é dos guerreiros que lutam com espadas, é a dos seres que aprenderam a sustentar paradoxos, a estar completamente despedaçado e completamente inteiro ao mesmo tempo, a sentir a dor do mundo sem se afogar nela, a amar profundamente sem se perder no outro, a caminhar sozinho sem se sentir abandonado. Essa força nasce no silêncio das rendições, quando você finalmente para de lutar contra o processo e começa a se mover com ele, como uma folha que dança com o vento em vez de resistir. E aqui está o que ninguém te contou sobre a sabedoria. Ela não vem da paz, vem da fricção, da contradição, do conflito entre o que você quer e o que é, do abismo entre quem você foi e quem está se tornando. Sabedoria é o que resta quando todas as suas respostas prontas falham, quando suas certezas desmoronam, quando você é forçado a encarar a realidade nua, sem filtros, sem interpretações confortáveis. E nesse confronto brutal com o real, algo em você amadurece. Não fica mais feliz, fica mais verdadeiro. Você está se tornando alguém capaz de suportar mais verdade. E isso dói, porque a maioria das pessoas escolhe viver em narrativas confortáveis. Você não pode mais. Você vê através delas. Vê as ilusões, as projeções, os medos disfarçados de convicções. E quanto mais você vê, mais isolado se sente. Mas eu te pergunto, o que é pior? Estar sozinho na verdade ou acompanhado na ilusão? Sua alma já respondeu. Por isso você está aqui. Por isso continua, mesmo quando tudo em você grita para parar. Há uma recompensa neste caminho, mas ela não é o que você imagina. Não é iluminação radiante, não é paz permanente, não é êxtase místico. É algo mais sutil e infinitamente mais valioso. Você se torna real, autêntico, indestrutível no que importa, porque já atravessou as chamas da desconstrução e o que sobreviveu é incorruptível. Você não precisa mais provar nada, não precisa mais convencer ninguém, não precisa mais pertencer, porque encontrou algo dentro de si que nenhuma circunstância externa pode tocar. E essa descoberta transforma o sofrimento. Ele não desaparece completamente, mas muda de natureza. Deixa de ser opressão e se torna informação. Cada vez que a dor retorna, você aprende a perguntar: o que isso está me mostrando? Qual ilusão ainda está pedindo para morrer? Qual verdade ainda não tive coragem de abraçar?
E assim, gradualmente, você se torna um alquimista da própria experiência, transformando chumbo em ouro, escuridão em luz consciente, sofrimento em sabedoria viva. Este é o grande segredo que os antigos guardiões estelares conheciam. Não há atalhos, não há como despertar sem atravessar o deserto. Não há como acessar a própria divindade sem antes descer ao próprio inferno. E o inferno não é um lugar lá fora, é o confronto com tudo o que você rejeitou em si mesmo. Toda a raiva, toda a vergonha, todo o medo, toda a impotência que você enterrou fundo. O despertar te força a desenterrar tudo, a olhar, a sentir, a integrar. E isso é brutal, mas é o único caminho para a totalidade. Você está no meio dessa jornada agora, não no começo, onde havia a ingenuidade esperançosa, não no fim, onde há clareza serena. Você está no meio, no lugar mais difícil, onde você já sabe demais para voltar atrás, mas ainda não sabe o suficiente para enxergar o sentido completo. É aqui que a maioria desiste. É aqui que a tentação de voltar a dormir é mais forte. É aqui que você se sente mais quebrado. Mas eu te digo, é também aqui que você está mais perto da transmutação. Porque a força não nasce da ausência de sofrimento, nasce da capacidade de atravessá-lo sem endurecer o coração. A sabedoria não nasce da ausência de dúvida, nasce da coragem de questionar até as verdades mais sagradas. Você está sendo forjado, não destruído. Está sendo refinado, não punido. E cada lágrima que você derrama é uma oferenda ao seu próprio renascimento. Cada noite que você resiste é uma vitória que os céus testemunham, mesmo que nenhum humano valide. Então respire fundo agora. Sinta o peso que você carrega. Não tente aliviá-lo. Apenas reconheça. Eu estou sustentando isto. Eu estou atravessando isto. E eu ainda estou aqui. Essa é a sua força. Não a força de nunca cair. A força de sempre se levantar. Não a força de nunca duvidar. A força de continuar mesmo na dúvida. Não a força de nunca sofrer. A força de transformar o sofrimento em combustível para a sua evolução. Você não é vítima do seu despertar. Você é protagonista. Cada escolha que você faz, mesmo nos momentos mais sombrios, está moldando a qualidade da sua consciência. Está determinando não apenas quem você será, mas em qual frequência você vibrará. E a frequência da alma que atravessou o vale escuro e escolheu continuar amando, continuar buscando, continuar expandindo, essa frequência é magnética. Ela atrai sincronia, ela tece milagres, ela abre portais que permanecem fechados para aqueles que escolheram o sono confortável. Este é o seu chamado, não para ser feliz, não para ser iluminado, mas para ser real, completamente, brutalmente, magnificamente real. E a realidade tem arestas, tem sombras, tem mistério, tem dor, mas também tem profundidade, beleza, conexão e sentido que nenhuma ilusão jamais poderia oferecer. Você está escolhendo o real, e o real te escolheu de volta. Por isso você sofre, por isso você não consegue mais fingir, por isso você é diferente. Agora, neste momento, eu te pergunto, você vai transformar esse sofrimento em sabedoria ou vai deixá-lo te consumir? Vai usar essa solidão para se conectar mais profundamente consigo mesmo ou vai deixá-la te isolar? Vai permitir que essa dor te torne mais compassivo ou mais amargo? A escolha é sua, sempre foi. E essa escolha se renova a cada instante, a cada respiração, a cada pensamento, a cada ação. Você tem dentro de si tudo o que precisa para alquimizar esta experiência. A força já está aí, mesmo quando você não a sente. A sabedoria já está brotando, mesmo quando ainda não a reconhece. E o sentido? O sentido não vem pronto, você o cria.
a cada passo, a cada escolha consciente, a cada vez que decide continuar apesar de tudo. O sentido é o rastro luminoso que você deixa ao caminhar pela escuridão. E um dia, talvez muito em breve, ou talvez apenas quando você olhar para trás anos depois, você entenderá. Você verá que cada lágrima fertilizou uma semente, que cada noite escura preparou você para segurar mais luz. Que cada vez que você se sentiu completamente sozinho, o universo estava mais presente do que nunca, sustentando você de formas que os olhos não podiam ver, e você reconhecerá, finalmente, que não estava sofrendo à toa, estava nascendo. Que esta mensagem encontre aqueles que precisam ouvi-la, que ressoe naqueles que estão prestes a desistir, que acenda uma brasa de esperança naqueles que já não acreditam em nada, e que lembre a cada alma desperta: você não está sozinho nesta jornada. Somos muitos, caminhando paralelos, reconhecendo uns aos outros pelo brilho ferido nos olhos. Partilhe esta verdade. Deixe que ela alcance outros corações em chamas. Porque o despertar coletivo começa quando uma alma corajosa decide permanecer acordada, não apesar da dor, mas através dela.